Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus por tudo. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo de número 7. É um estudo bíblico sobre a excelência ministerial que nós, obreiros do Senhor e cristãos de um modo geral, devemos buscar e nos aprimorarmos. Quero aqui enviar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, irmã Leia, todos os irmãos que estão online, que não podem estar presencial, mas estão nos acompanhando. Então um grande abraço para todos, e você também pode nos acompanhar nesse estudo bíblico aí da sua casa. Glória a Deus. No capítulo 2 e versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Isso é uma exortação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito, e é uma palavra que fala de duas percepções. A primeira, a questão prática. Então ele diz: te dá por exemplo de boas obras, é a ortopraxia. Ortodoxa seria a prática correta. Então pratique as coisas de maneira correta, mas não se resume a só isso. Ele vai falar também, ele vai exortar também nós a termos o conhecimento correto, que é a ortodoxia. Então ele diz lá, a doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. E eu quero trabalhar com os irmãos apenas a primeira expressão: doutrina incorruptível. Mostra no conteúdo doutrinário, na sua crença, a incorruptibilidade. Graças a Deus. Então toda a sociedade humana, toda, quando eu falo toda, é todos os agrupamentos humanos, precisam de referência. É impossível ter um agrupamento humano que não tenha uma referência. Tem que ter. É assim que forma e funciona a sociedade, com referências. Então toda a sociedade tem uma referência. E o exemplo que eu dou para você imagina você um avião à noite que precisa pousar. Se ele não tiver as referências das luzes iluminadas para ele fazer o pouso, o que você acha que vai acontecer com esse avião? Ele vai espatifar-se no chão. É isso que acontece. Então, esse é um exemplo. Aí está o aeroporto de Curitiba. Está vendo as luzes acesas? Isso são referências para que o pouso seja seguro. Então, assim também no nosso universo humano, no nosso meio, tem que haver referências para que outras pessoas se inspirem. Os adolescentes têm de se inspirar em referências. Se a pessoa é do mundo, ele vai buscar referências mundanas, cantores, jogadores de futebol. Todo mundo vai buscar referência. E também na igreja, as pessoas da igreja precisam ter referências, pontos para que possam servir de orientação. Então, na perspectiva espiritual, não há dúvida que na igreja também nós precisamos de bons exemplos. Gente que dá bom exemplo, que serve de referência para a igreja. Famílias fortes, onde as pessoas olham e falam: olha, eu quero ser igual a essa família, que são uma referência espiritual. É uma bênção, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de dirigente de congregação, um exemplo de diácono. Então nós precisamos de referências também na casa de Deus. E quem é a referência, o exemplo para o rebanho, para a igreja? São os obreiros, são os servos do Senhor. Aí pode ser um pastor, ou um supervisor, ou um responsável da igreja local, ou mesmo uma líder do círculo de oração, um professor de escola bíblica dominical. Ele passa a ser a referência para aquele grupo, para aquelas pessoas, ele passa a ser o exemplo. Olha que interessante,
Na perspectiva material, sem dúvida alguma, toda a sociedade precisa de bons exemplos. Olha só, essa declaração é de Tácito. Tácito é do ano 97 a.C. Foi um político de Roma. E ele diz o seguinte: os chefes são líderes mais através do exemplo do que através do poder. Então olha a força do exemplo. Aquela historinha que você vê no mundo, faço o que eu falo, não o que eu faço. Isso aí é um embuste, um engodo, uma vergonha, uma grande hipocrisia. Cristianismo essencialmente é viver o que prega, é pregar o que vive. Essa é a essência da fé cristã. Os fins não justificam os meios no cristianismo. Os fins justificam os meios nas religiões do mundo, na filosofia do mundo, na política do mundo. Os fins justificam os meios, mas a igreja de Jesus, que foi comprada com o sangue dele, os fins não justificam os meios, não. Nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante nós fazermos essa reflexão, porque Jesus me chamou e chamou você também para nós salgarmos essa terra, para nós iluminarmos essa escuridão. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. O texto principal, então, que iremos trabalhar aqui, é a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 6 a 8, esse é o contexto. Inicia dizendo: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Olha só, porque hoje, irmão, há um radicalismo assustador. Ou a pessoa é tudo ou não é nada, ou é 9 ou é 99. Que é isso, irmão? A Bíblia manda a gente ser moderado. Você nunca será tudo, mas também nunca será nada. Então nós temos que ter moderação, e especialmente para os jovens. Sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Aí na doutrina, olha lá a palavrinha, incorrupção. E por que eu escolhi a palavra incorrupção? Porque no nosso imaginário do Brasil, a palavra corrupção está associado a desvio de dinheiro. Mas a palavra corrupção pode estar associada em muita coisa, inclusive em crença falsa. É uma corrupção da palavra. Tá? Gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E se disser, está pecando. É isso que é importante, é você ter boa consciência de Deus. Se alguém fala contra você e você é temente a Deus, você é um servo de Deus, você tem boa consciência, porque a pessoa está errando, não você. Graças a Deus. Tito é lembrado nesse ponto que não podia esperar que os membros e congregados da igreja local fizessem o que era da sua competência. Então, irmão, quem é líder tem que ter conhecimento da sua responsabilidade. Agora, é líder, e por que eu não posso ser igual aos outros? Porque você é líder, porque você tem uma chamada de Deus. Agora, por que eu não posso? Porque você tem que saber a sua responsabilidade, porque você tem que ser exemplo. Essa é a questão. Então, irmão, quando a Bíblia fala que dos mestres, dos líderes será maior a cobrança, isso é sério. É por isso que eu e você, que somos liderança da igreja, temos responsabilidade de orar todo dia, de ler a palavra todo dia, de ter comunhão com o Senhor Jesus todo o tempo, porque nós somos liderança, somos líderes pela misericórdia de Deus. Então nós temos esse grau de responsabilidade maior. Em simetria com esse versículo, que Paulo escreveu a Tito 2,7, nós temos 1 Timóteo 4,12. Olha o que diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja que Paulo está falando para obreiros novos. Timóteo, Tito, são jovens obreiros da casa do Senhor. Então o versículo 7 da carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2,
está em simetria, é simétrico ao 1 Timóteo 4,12, que ali ele fala de exemplo dos crentes, a fim de que ninguém viesse a julgar ou desprezar o fato dele ser jovem, né? Nesse caso, a exortação aparece em forma muito mais elaborada. Então não podemos esquecer que tanto o jovem pastor Timóteo, quanto o jovem pastor Tito, os dois, eles representam a classe de obreiros, de pessoas que têm ministério, de pessoas que têm chamada, de pessoas que desenvolvem a liderança na casa do Senhor. Graças a Deus, isso é um privilégio, e eles representam isso. Toda liderança legítima deve aos seus liderados algo essencial. Toda liderança legítima deve sim aos seus liderados algo essencial, que é o exemplo. Assim como o pai deve ser o exemplo para o filho. Não adianta, irmão, você falar, filho, vai na escola dominical porque é uma bênção, mas você vai? Não. Então você não tem moral para falar isso. Viu, meu filho? Lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, você tem que guardar no seu coração, mas você lê a Bíblia, é melhor você não falar nada, você fazer. Faça, levanta cedo e vá você para a escola dominical, que por seu exemplo o seu filho irá, ele estará inspirado. Levante um pouquinho mais cedo, dobre os seus joelhos e ora, que o seu filho verá. E eles falarão mais tarde, eu sei qual é o caminho, meu pai estava orando lá, eu sei como funciona. Então leia a Bíblia na frente dele, que eles terão prazer também de ler a palavra. A questão aqui é de exemplo, não é de ficar falando, ficar cobrando. Não, faça. Então é o exemplo que nós temos que pensar. É esse o caso do pastor de uma igreja evangélica, e os elementos mais idosos, mais experientes, mais preparados e capacitados, devem isso também aos seus membros mais jovens. Naquele contexto ele fala também que as mulheres idosas devem ser bênção para orientar as mulheres mais jovens, os irmãos mais idosos devem ter essa graça de Deus para ajudar, orar, interceder e abençoar os mais novos. Paulo, ao exortar Tito, lhe declara, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, ou seja, torna-te, mostra-te, apresenta-te, continue a mostrar, seja o padrão, a referência. Uma das coisas que a gente tem mais observado em muitas reuniões é, se o próprio pastor não oferta, não espere que a igreja vá ofertar também, porque o pastor é o exemplo. Olha que interessante. Então, se nós damos o exemplo, é natural que também as ovelhas seguem o exemplo. Uma coisa interessante que o pastor falou aqui da oração da madrugada, o pastor Paulo é uma das pessoas que está presente quase em todas as orações. Então isso inspira muita gente também. É interessante isso, como que um líder inspira outras pessoas. O líder que estuda bastante, ele incentiva os outros a estudar também. Então é muito interessante você ter essa percepção da força que é o seu exemplo. O seu exemplo tem muita força, ele fala muito mais do que palavras. A palavra grego aqui é tufos, ou turos, que originalmente indica golpe. É a ideia de uma marca deixada por um golpe, que duplica a forma do instrumento usado. É literalmente, quando você passa a faca ali, aquela marca é a marca da faca. Essa é a ideia de você deixar exemplo. Você passar, a sua marca fica no outro, quer dizer, segue a mesma linha. É interessante isso, a profundidade da questão do exemplo. O sinal deixado por tal golpe, ou seja, a impressão visível, uma cópia, uma imagem, um modelo, um arquétipo, um exemplo, fica tudo igualzinho. Olha que interessante, e não é assim mesmo. Aquela família que o pai fala mal do pastor, a mulher fala também, o filho também fala, o neto também fala, fica tudo igual. Mas também aquela família que o pai glorifica a Deus, que tem temor de Deus, toda a família também glorifica a Deus, é culto. Glória a Deus. Nós temos que entender esse poder do exemplo, desde a nossa casa, nas nossas atividades,
como na igreja, irmão. Tudo vem. Olha, não é à toa que Deus incentiva Josué daquela maneira. Ele sabe que um líder que não está com ânimo é uma tragédia. O líder, ou o pai de família sem ânimo é uma tragédia, irmão. Deus colocou o marido, o homem, como sacerdote, como cabeça, como modelo, como referência da casa. E se o homem é fraco, se ele não tem postura de guerreiro, se não é a cabeça como Deus estabeleceu, é uma tragédia. É uma tragédia, irmão. Então a ideia é essa, que a gente tenha essa percepção da nossa responsabilidade para darmos exemplo. A palavra exorta a Tito que ele deveria ter uma natureza cristã do tipo que pode ser reproduzida em outros crentes, em que a sua vida sirva de impacto sobre toda a comunidade cristã e também na não cristã. Isso é comum, eu já ouvi muito testemunho de pessoa falou aqui, ó, esse aqui meu vizinho é uma pessoa de Deus. É uma pessoa de Deus aqui, meu vizinho. A pessoa não é crente, nunca foi numa igreja, mas ele testemunha. Olha, aqui mora um homem de Deus, aqui mora uma mulher de Deus. Então não é só uma questão de exemplo para os crentes. O mesmo termo é usado com respeito ao jovem obreiro Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o modelo, o tipo, o exemplo. Ser exemplo é a essência da pedagogia de Jesus. Jesus é o maior professor, irmão. É o professor por excelência, é o verbo que se fez carne. E o Senhor Jesus nos ensina a pedagogia divina. E como funciona a pedagogia de Jesus? Aprendei de mim. Glória a Deus. E Paulo adotou isso. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Vocês estão entendendo a profundidade do exemplo, de eu viver o que eu prego? É fundamental isso, irmãos. De acreditar naquilo que a palavra de Deus fala. Vocês conhecem a história do pastor e do circo? O pastor, uma igreja com a palavra de Deus, e não vinha ninguém na igreja. No entanto, tinha um circo na frente da igreja dele que lotava. E o pastor começou a ficar incomodado com aquela situação. Em vez dele orar, ele foi tirar satisfação com o palhaço. Olha que fraquezinha. Foi lá para o palhaço. Por que enche aí o circo de gente e na igreja não vai ninguém? O palhaço olhou bem para ele e falou, pastor, posso falar a verdade? Pode, fala, eu estou aqui para isso. Pastor, eu fui lá no culto outro dia, não dá para assistir o culto, sem chance. O senhor vai cantar, o senhor canta, parece que o senhor não acredita que está cantando. Vai cantar, né? Deus prometeu, você imagina que ele acredita na promessa de Deus, coisa nenhuma, não tem vida. Ele lê a Bíblia, mas não, é como se não cresce. Então o problema do Senhor é que o senhor tem a verdade, mas fala como se tivesse a mentira. E eu que estou com a mentira, falo como se fosse a verdade. Essa é a nossa diferença. O exemplo tem a ver com paixão. Você não crê que Jesus salva? Você não crê que Jesus faz milagres gloriosos? Então nós podemos falar com autoridade e com paixão, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque nós cremos em um Cristo vivo. Então nós temos que ter essa convicção, essa paixão. Essa percepção é que Deus passa para Josué. Você tem que ter bom ânimo. Ânimo tem a ver com alma. Ânimos, alma. Agora a pessoa não tem esse bom ânimo, essa alegria, vai ser uma liderança fragilizada. Deus, sabendo disso, exorta Josué, 2 vezes ele fala, eu estou contigo, tem bom ânimo. Então o apóstolo Paulo também trabalha com a mesma ideia. Olha aí, eu peço até para colocar na tela essas figuras, por irmão que está lá na casa dele, pudesse ver as figuras que eu coloquei aqui. Eu selecionei algumas figuras do mundo. Está aí o presidente, o jogador de futebol, uma atriz de Hollywood, o pastor, uma outra atriz, apresentadora, um outro ex-presidente, o nosso presidente, né, o ex-presidente também, né, o presidente Trump, a rainha e o Papa. Essas pessoas são exemplos, irmão. Você pode concordar com elas ou não, mas elas impactuam vidas. Irmão, mas comigo não acontece nada disso. Ótimo, comigo também não, mas muita gente segue a cartilha dessa gente aí.
O que essas pessoas tweetam aí, imediatamente tem repercussão no mundo inteiro. Não na minha vida, eu nem acompanho nada disso, irmão. Mas nós temos que admitir que são pessoas que mexem isso com a humanidade. Não estou falando aqui de São Paulo, não. No mundo inteiro, uma coisinha que essa pessoa fala reverbera na imprensa, nos meios de comunicação, mas qualquer coisa, irmão, que a pessoa fala, mas dá um movimento. Então são referências. Então, qual é a conclusão que eu chego? Como as referências impactuam a vida das pessoas. E aí, a gente não tem que ter mais temor de Deus e começar a pensar, e eu também, não impactuo a vida de pessoas? Se for só o seu filho único, uma alma, tem muito valor do que o mundo inteiro, irmão. Mesmo se for só uma pessoinha, pode ter certeza que diante de Deus tem grande relevância. Tá? Então as pessoas impactuam. Por isso cada indivíduo é responsável pelo tipo de exemplo que tiver dado aos outros, especialmente aqueles que estão mais próximos a ele. Aí entra a família, o pastor, a igreja, etc. Onde é que você vai impactuar mais? Normalmente é na família e na comunidade que você convive. Nós impactamos pessoas, pois a vida de cada indivíduo é uma afirmação de fé e piedade, ou o contrário. Pode ser bênção, mas pode ser maldição também. Suas palavras também fazem parte da afirmação ou negação, embora sua vida fale mais alto do que as meras palavras, bem como de maneira muito mais convincente. Claro, é a vida da pessoa que impactua. Esse é um santo católico do século XI, Francisco de Assis. Ele disse: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Ele vivia na época do mundo medieval, que não tinha igreja que nem hoje, né, irmão? Então precisa entender também aquele momento dele. Mas mesmo assim, com todas aquelas trevas que foi a Idade Média, ele falou uma coisa para a gente pensar: pregue o evangelho de todas as formas, se necessário, porque o exemplo fala muito mais forte do que palavras. Olha aí, irmão. Olha só João 3,16, Deus amou, mas não ficou só nas palavras. O que aconteceu? Enviou seu filho. Está vendo o exemplo? Eu amo, está aqui o meu amor, eu materializo o meu amor, o verbo se fez carne, glória a Deus. Então, não basta apenas dizer, nós temos que viver, é algo que vai além. O apóstolo Paulo, em suas epístolas pastorais, apresenta questões extremamente práticas. Em tudo te dá exemplo de boas obras, e na doutrina mostra incorrupção. Então nesse versículo o apóstolo enfatiza a necessidade de uma doutrina sã, de uma crença correta, porque tem um monte de gente que tem boas obras, mas tem uma doutrina contaminada. Tem tanta gente boa que está em seitas religiosas, irmãos. Gente boas que acolheram filosofias vãs. Então é sério, não basta apenas acreditar e praticar boas obras. Tem que ter uma doutrina sã, correta. Senão você vai ser aquele sinceramente errado. É sincero no que crê, só que a crença está errada. Então, nesse versículo, ele vai falar sobre a sã doutrina. A sã doutrina deve estar em comunhão com a sã conduta, claro. A crença ortodoxa, a declaração de fé correta, é inteiramente inútil sem a vida diária ortodoxa. Não basta também apenas ter uma crença correta e não viver o que aquela crença percebe. Uma vez, pegaram o líder da independência da Índia, o Mahatma Gandhi, que era hindu, e na África do Sul havia aquela segregação racial, aquela coisa toda, e uma vez foram conversar com ele, e falaram: por que você é um homem pacifista, por que você não crê em Jesus, não aceita Jesus, tal? Ele falou assim: não, eu amo Jesus, o meu problema são os cristãos. Olha, por quê? Porque a África do Sul dizia que era cristã, a igreja cristã reformada, holandesa, lá dos afrikaners, fazia segregação racial. Aí ele disse: não, eu amo Cristo, o meu problema são os cristãos. Quer dizer que não tem nada a ver com Cristo. Olha que situação. Então dissociou a palavra sã da prática sã.
como que uma igreja tinha a doutrina de Cristo, mas praticava segregação racial? Isso é um absurdo, uma contradição enorme. Então é possível alguém ser um crente em Deus teórico? Mas na prática é um ateu, porque não pratica a crença que ele tem. Olha que situação. É possível que essa seja a forma do ateísmo salientado lá no Salmo 14:1. Desoneste no seu coração, não a Deus. Isso pode significar, quanto a mim, não quero que Deus governe a minha vida. Não quero estar no centro da vontade de Deus. Ou então, digo para mim mesmo, não permitirei a nenhum Deus que se interponha no meu caminho, arruinando a minha busca pelas vantagens pessoais. Porque a crença bíblica, ela decepa a nossa percepção vantajosa das coisas. Isso aqui é sério, irmão. Muitas vezes é vantajoso para você, mas você sacrifica em função da palavra de Deus. Ela tem que ser a nossa orientadora, e não a nossa percepção carnal, não a nossa percepção humana. Os líderes devem ser, portanto, exemplo de boas novas. Elas são acompanhamentos necessários, bem como aquilo que determinará a glória e os galardões, conforme nós lemos na segunda epístola de Paulo, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas isso é o tribunal de Cristo, não é o grande trono branco. Isso tem a ver com galardão. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e é o Senhor Jesus quem nos vigia, quem contempla a nossa caminhada, e Ele é quem julgará os resultados disso. Ele estabelecerá os padrões e as regras. Então a minha responsabilidade é enorme. Nenhuma expectativa, então, desse julgamento, eminente julgamento, eu devo então querer ser um ser humano melhor, irmão. Deve ser a minha oração. Meu Deus, me ajuda a ser um marido melhor para minha esposa. Poxa, como que você fica indiferente? Não estou nem aí com o meu cônjuge. Não, irmão, tem que se desconstruir. Jesus, muda o meu coração, eu preciso ser um pai melhor para os meus filhos. Senhor, muda a minha visão, eu quero ser um ser humano melhor para a sociedade. Por que essa indiferença? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Que isso, irmão? Nós cremos no Jesus que ressuscitou, que transforma, que muda, que ressuscita dos mortos. É o Jesus que opera o sobrenatural na nossa vida. Não importa quanto tempo você não percebeu isso, o importante é que você está aqui, você está ouvindo essa palavra, porque Deus te ama e Ele se importa com você, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso ser indiferente. Tem que ser melhor a cada dia, e quem faz isso é a graça de Deus, meu irmão. É o Senhor que faz isso em nós, mas você tem que desejar, glória a Deus. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a nossa consciência sejamos também manifestos. Cada um de nós então devemos ser o quê? Sóbrios, vigilantes, orando, buscando a presença de Deus, consagrando a nossa vida, uma vida santa, piedosa, e demonstrando misericórdia e bondade para todos, independentemente de quem seja, porque Deus há de te usar para persuadir as pessoas a virem à fé. Glória a Deus. Na doutrina mostra incorrupção. Então isso tem que ficar clarinho na nossa mente. Não podemos abrir mão disso. Não, irmão, mas pode algum? Não pode, irmão. O que a Bíblia diz, não é isso? A palavra de Deus fala que o sangue de Jesus tem poder. Tem poder, irmão. Mas tem poder contra adultério? Claro que tem, irmão. Mas tem poder o sangue. Mas não é justo. Isso aí é argumentação humana, irmão. A doutrina é clara, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
O sangue de Jesus tem poder. Sabe por que tem muita gente depressiva no sentido de espiritual, de doenças psicossomáticas? Não estou falando daquele problema do corpo que entra por essa situação devido ao esgotamento físico. Não, eu estou falando aquele devido a ataques psíquicos. Porque muita gente não tem entrado mais no seu quarto e rasgado o seu coração na presença de Jesus. Porque quando você pede para Jesus lavar você com o sangue dele, lavar o seu espírito, a sua alma, a sua carne, aquelas doenças psicossomáticas desaparecem, irmão. Você não pode permitir que essas perturbações do diabo, esses ataques de Satanás, essas ideologias que te aborrecem, venham te envelhecer. Não, entra na presença de Jesus, invoca o sangue do Cordeiro de Deus, clame por esse sangue e seja renovado, irmãos. Seja liberto das pressões e dos encargos desse mundo, buscando a direção do Espírito Santo. Jesus, irmão, batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza no Espírito Santo, irmão. Nós temos que buscar que Jesus quer batizar crentes, quer dar o revestimento de poder, quer que você seja cheio do Espírito Santo. Mas busque, clame, você não é batizado, mas Jesus me batiza. Eu amo a doutrina do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo só Jesus pode operar. É só Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele está falando do ensinamento ortodoxo. Esse vocábulo significa ato de instruir, ou a própria instrução. Se o ato de ensinar está em foco, então seus métodos e maneiras devem ser sinceros e sérios. Porém, se está em foco aquilo que é ensinado, então essa doutrina, o ensino deve ser puro, ortodoxo, verdadeiro, ficando negadas as corrupções morais dos hereges gnósticos, porque o problema da ilha de Creta eram os gnósticos. O grande problema da igreja primitiva, ou pelo menos até os 200 primeiros anos, foi o gnosticismo, uma doutrina corrupta que tentava enganar a igreja. Talvez ambas as ideias sejam compreendidas aqui, dignas de atenção. Então, quando ele usa a palavra incorrupção, ele não está falando de dinheiro não, aqui ele está falando de doutrinas espúrias, de doutrinas gnósticas falsas. O que vem em nossa mente quando se fala a palavra incorrupção ou corrupção? Olha aí o que vem. Tenho certeza, a hora que eu falei corrupção, na sua cabeça já passou a palavra lava-jato. Porque eu sou assim também. Falou em corrupção, a gente só pensa que é questão de dinheiro. Porque é também, é verdade, é corrupção também. Mas quando a Bíblia está falando de corrupção, não está falando de dinheiro não. Está falando de doutrina falsa, irmão. Olha aí. Doutrinas falsas, corruptas. Mas é isso que vem na nossa cabeça. Falou em corrupção, é mala, é dinheiro. Nem vou falar na onde para não ser deselegante com os irmãos. Né? Mas a incorrupção vem do grego. Artoros, incorrupto, casto, literalmente pureza. A doutrina cristã não deveria possuir qualquer elemento corrupto, mas antes deveria permanecer pura, para que não tenha qualquer qualidade destruidora. Não há que duvidar que o termo é polêmico, e que relembra os leitores sobre a doutrina corrupta dos hereges gnósticos, o gnosticismo. E Paulo vai enfrentar essa gente, o apóstolo João vai enfrentar essa gente, o apóstolo Pedro vai enfrentar essa gente. Aliás, 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater ensinos errados, corrupção doutrinária. 1/3. Então veja a necessidade de nós estarmos atentos. Especificamente, os gnósticos apareceram com 4 tipos de gnosticismo. Um gnosticismo que veio da Síria, um que veio do Egito, outro que veio do Ponto e outro judaico. Tudo gnósticos, que ensinavam doutrinas horríveis. Ensinavam que Jesus não veio em carne. Achava que Jesus era transcendente, não se fez carne.
doutrinas erradas, e que muita gente infelizmente caiu. Todos ensinavam a salvação através do conhecimento místico, e não pela fé em Jesus. Olha só que atrocidade. Achava que ia fazendo, tendo conhecimento secreto, você ia conhecer, você ia ser salvo. Não, irmão. Salvação é através da obra de Jesus, irmão. Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele. A morte de Jesus é justificativa. A morte de Jesus é redentiva. A morte de Jesus é propiciatória. A morte de Jesus é santificadora. A morte de Jesus é a razão da nossa fé, irmão. Se não fosse o sangue de Jesus na cruz, se não fosse o Filho que se fez carne e morresse na cruz, não haveria solução para nós, irmãos. Graças a Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário para nossa justificação, para nossa salvação. Mas essa gente negava que o Verbo se fez carne, negava uma série de doutrinas da Bíblia, negava o pecado. Não, pecado não é nada não, o que tem pecar? Não, pecado não tem problema não. Não, irmão, pecado é um problema. Ora, Jesus morreu na cruz do Calvário para enfrentar a pecaminosidade humana. E a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo. Como que não tem problema? Eu lembro quando eu cheguei na faculdade de História, logo no começo da minha aula, uma moça que sentava perto falou assim para mim: você é crente? Eu falei, sou evangélico, né? Sou da igreja Assembleia de Deus. Eu conheço tal. Eu falei, não, eu não. Eu não creio em pecado, não creio na Bíblia, não creio em nada. Falou para mim. Eu falei, melhor você ficar atento, hein? Porque você será cobrada por essa sua descrença, né? Mas eu não acredito. Falei, e daí que você não acredita? Não vai mudar porque você não acredita. Porque tem gente, coitado, acha que porque não crê numa coisa que não vai existir. Olha que fraqueza. Irmão, não é porque você não acredita. Eu não acredito no inferno. E daí? Vai para o inferno a mesma coisa se não aceitar Jesus, irmão. Não é você não que opina, você diz, eu acho. E daí que você acha, irmão? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não tem achismo, não. Eu pensei, que é isso, irmão? Então, a palavra de Deus tem que ser a nossa orientadora. E eles então negavam a questão do corpo, seu templo do Espírito Santo. Infelizmente era uma série de doutrinas extrabíblicas, estranha à palavra de Deus. Mas como ocorreu no passado, não é que hoje está voltando de novo, irmãos? Ainda mais nessa época que as pessoas estão muito interagindo com as redes sociais. Irmão, está aparecendo cada doutrina do inferno. Doutrina do cão, como diz aí o mundo, irmão. Não tem nada a ver com Deus. Invencionice. E muita gente, coitadinha, por não querer participar de uma escola bíblica dominical, por não querer participar de um culto de oração e ensino. Sabe aquele pessoal que só gosta, com todo respeito, mas só gosta de show gospel? Essa gente, irmão, é presa fácil para cair. Sendo assim, a expressão na doutrina mostra incorrupção aponta para a pura teologia cristã, que deve ser anunciada com a rejeição das novidades dos hereges. Vivemos uma época de grandes movimentos heréticos, que misturaram a verdade bíblica com o misticismo. Aonde se encontra em Atos dos Apóstolos o culto do descarrego? Já viu alguma vez algum apóstolo da Bíblia dizer que vai fazer um culto do descarrego? Vocês já viram alguma coisa desse tipo, irmão? Invencionice humana. Culto à Virgem Maria. Onde que está escrito na Bíblia o culto à Virgem Maria? Me mostra. Não existe, irmãos. Com todo respeito, não existe. São invencionices, extras bíblicas. E nós temos que ter discernimento. Porque o que vale é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é que tem poder, a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que muda, a palavra de Deus que edifica, a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que renova. Não são as invenções dos homens. Tem invenção do homem que é cheia de emoção, mas é só emoção. É como um entorpecente. Uma dessas teorias é de que você vai ser rico nessa terra. Você vai ficar milionário. Chega a dizer que quando Jesus entrou montado na jumentinha, a jumentinha era o equivalente ao Cadillac hoje. Olha que mentira, irmão. Imagina, naquela época já tinha cavalo, tinha carros, cavaleiros. Jumento era de uma simplicidade enorme. Mas eles forçam os textos bíblicos.
Sabe que tem um pregador famoso que diz que Adão voava? Irmão, e não é que tem gente que acredita, o pior é isso, não é de falar, coitado, fala o que ele quiser, né? Irmão, agora, acreditar nisso, que é horroroso, né? Olha o que diz a Bíblia, Mateus 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. São palavras de Jesus, irmão. Aonde tiver a sua riqueza, ali estará o seu coração. 1 Timóteo 6, 3 e 11. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte do lucro. De fato, grande fonte do lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é doutrina sã. Isso é a sã doutrina. Isso é doutrina. Mas olha o que a gente está assistindo por aí, ó. Espero que ninguém aqui tenha comprado uma vassoura poderosa, né? As bruxas estão em desvantagem, né? Pelo que eu vi, né? Vassoura santa, ungida. Sabe quanto custa uma vassoura dessa? Você varre a sua casa, é uma benção, irmão. R$1.000. E tem gente que acredita. Isso que é duro. Vassoura ungida. Cimento ungido. Você compra o cimento, mistura lá na sua construção, você que vai construir. É para quem vai ficar, né? Para quem não vai ser arrebatado, precisa, acho que, do cimento ungido, né, irmão? Martelo ungido. Martelo, irmão, ungido. Vai lá comprar um martelo. Isso aí, irmão, é a mistura da falsa doutrina com a sã doutrina, porque eles usam versículos bíblicos. Pinçam lá a palavra e inventam essas coisas. Tem muitas coisas, eu coloquei só algumas coisinhas. Portanto, a corrupção apontada neste versículo nos exorta a combatermos os ensinos que corrompem. Neste caso específico, o apóstolo Paulo não está falando sobre corrupção no sentido econômico, que estamos acostumados a pensar, uma vez que somos diariamente bombardeados pela palavra corrupção, mas sim a corrupção das heresias, a corrupção dos falsos ensinos, a corrupção da liturgia falsa, que leva pessoas sinceras, mas sinceramente erradas, a desenvolverem os maiores absurdos que existem, os maiores atrocidades e blasfêmias contra Deus, porque isso é uma blasfêmia contra Deus, isso é desmoralizar a obra do Calvário, irmão. Então é mais sério do que você imagina. Você fala, irmão, não tem problema, vou fazer isso também. Cuidado, você está blasfemando contra o seu Deus, o Deus que sabe todas as coisas. Agora ficar arrumando amuletos não permitidos pela palavra de Deus. 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater essas coisas. Lembrando que Paulo deixa Tito em Creta para consertar o que estava defeituoso. Havia algum tipo de desordem naquelas congregações. Falsos mestres gnósticos, judaicos, estavam distorcendo a palavra de Deus na ilha de Creta.
O apóstolo Paulo exorta o jovem pastor Tito a fazer oposição aos hereges, irmãos. Nós estamos vivendo, irmão, em um mundo que fala que você não pode fazer oposição a nada, porque aí você é politicamente errado. Não, irmão, nós temos sim que combater o pecado, irmão. O que é certo, o que é errado, de acordo com a Bíblia, não a sua opinião. De acordo com a palavra de Deus, você tem que orientar, porque daqui a pouco ninguém mais tem referência. Daqui a pouco tudo é certo e tudo é errado. Vai depender do ponto de vista do indivíduo. Não, senhor, irmão. As coisas não são assim, não. Jesus é a verdade absoluta. Viu? Não pode achar que tudo bem, não, senhor. Daqui a pouco você está simplesmente negando a obra expiatória do Calvário. Daqui a pouco você está dizendo que tudo aquilo que Jesus fez para você na cruz, não precisava. Você poderia. É o que o mundo fala hoje: todos os rios descem para o mesmo mar. Todas as religiões vão para Deus. Então para que Jesus morreu na cruz do Calvário então? Já estava cheio de religião na época de Jesus, mas o verbo precisou fazer carne, porque os homens estavam nas religiões falsas. Nós temos que pontuar isso. Não pode, claro, com respeito, com amor, sem dúvida, mas não pode deixar de mostrar as diferenças. Glória a Deus. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como te mandei. O original grego diz literalmente endireitar, palavra usada pelos médicos para indicar a correção de membros quebrados ou distorcidos. Endireitar é isso, é como o médico lá que precisa colocar uma tala para que o braço não fique torto. Essa é a ideia, para que não tenha uma doutrina torta. Então precisava de mestres. Então podemos inferir nesse versículo que havia poucos obreiros qualificados à frente da igreja de Creta, e que os falsos mestres haviam se introduzido, infelizmente, no meio da igreja. As qualificações do ministro apresentado a Tito por Paulo está expressa no versículo 6 do capítulo 1, de acordo com o idioma original. São condições ou questões indiretas relativas aos candidatos que são considerados para o ministério. Graças a Deus, nossa igreja tem esse cuidado, tem o crivo, toma os cuidados, porque isso é muito sério. O termo grego traduz literalmente: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, desperdício de dinheiro, nem de desobedientes. Esse pode ser considerado como candidato ao presbitério. Novamente podemos ver aqui a questão do líder, exemplo, referência. E essa reflexão final: porque o líder tem que ser exemplo, ou modelo, ou referência de todos. Por quê? Por que ele tem que ser essa referência? A resposta está na parte final de Tito, da carta de Paulo a Tito, porque eu trabalhei com vocês o versículo 7, mas olha o versículo 8, ele diz: para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Está vendo? Por que ele pede o exemplo? Que o Senhor nos oriente nessa caminhada, irmãos, nos ajudando a não confiar nas nossas capacidades, nos nossos saberes, na nossa força, na nossa estrutura, mas nos ensine a dependermos inteiramente dEle, da sua misericórdia, da sua graça, conforme João 15:5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Não, irmão, não adianta achar que você pode, você não pode, nós dependemos da misericórdia de Deus. A declaração de verdades fundamentais, aprovado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, quando ela surgiu nos Estados Unidos em 1916, que foi acolhida pelo Manual de Doutrina da CPAD, diz assim: as doutrinas fundamentais nunca foram tão atacadas como agora. Modismos revestidos de misticismo e superstição têm investido contra a igreja, com a impetuosidade de uma tormenta. São ventos de doutrina, mas eles estão conseguindo arrancar do coração dos crentes o que deveria ser sólidas convicções. E por que essas convicções se tornaram tão frágeis? Porque nossos crentes e até alguns líderes se acostumaram a escutar e a reproduzir tudo o que lhes chega aos ouvidos, como palavra de Deus, sem confrontar o que estão ouvindo com o texto sagrado.
Assim a sua fé enfraquece, e as nossas igrejas ficam expostas aos movimentos espúrios, às teologias deturpadas e às falsas revelações. Todos que amam a vinda do Senhor devem se voltar ao estudo sistemático da palavra de Deus, principalmente da escatologia, a fim de não se descuidar acerca da verdade incontestável: Jesus breve virá, Maranata. Isso foi publicado no Mensageiro da Paz no ano 2000. Veja que realidade. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Da doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? E Deus continua abençoando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém.